e a gente vai começando, né? Bom, não vou ficar off, tô aqui para suporte, né? Mas as verdadeiras estrelas de hoje aí Ícaro, Letícia e Gustavo. Eles compõem na equipe pedagógica, é uma equipe nova, então só pra gente relembrar aqui quem são eles, né? Onde eles estão localizados no mundo de gente do PB. E a expectativa, né, é a primeira ação da equipe de acessibilidade e inclusão. Então, assim, a gente já tem vários projetos, coisas que a gente, né, quer fazer, mas essa é a primeira ação, porque antes da gente incentivar a acessibilidade para outras páginas de divulgação científica, que é uma ideia, a gente criar um movimento de acessibilidade dentro da divulgação, a gente tem que ser acessível, né? Pelo menos minimamente. E um primeiro passo que a gente, assim, né, já tem postergamos aí, já é necessário há muito tempo, é o para cego ver. Só que tem modos, né, de fazer ele. Não é só fazer uma descrição do que tudo você tá vendo na imagem pronto. E por que é extremamente necessário? Porque a galera das mídias sociais, principalmente, vai precisar, né? Por conta de todas as imagens, elas vão ser construídas, né? A partir desse treinamento. A gente ainda tem que conversar sobre viabilidade, a equipe vai se colocar aí à disposição para analisar os primeiros para cego ver e tudo, mas a intenção é que esse treinamento sirva de autonomia para todo mundo. Então vocês vão entender como é que funcionam e começar a praticar no nosso Instagram, por exemplo, em mídias semelhantes, né? Facebook, LinkedIn. E também a ideia é além do blog, né? Ou além do Instagram, o blog também, porque o blog tem imagens. E quando você coloca, às vezes, o mousezinho em cima, né? Tem aquele alt text que também tem uma descrição. Mas é isso, eu tô dando um contexto e aí eu vou deixar pra eles é, fazer a apresentação. A gente pode ir com calma, tá? Conversando. E vamos ter. Não, não vou dar espada, não. É isso aí. Aí eu acho que o primeiro o Gustavo vai começar, né? Gustavo, está nos ouvindo? Não, não, tô aqui, foi mal. Sim, Vou ligar a Thiago. câmera aqui. Estão me vendo? Sim. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Eu vou ser bem breve. O que eu tenho para falar, eu nem fiz slide. Vou ser bem sucinto aqui na minha fala. Como a Júlia falou, o PB ele vai meio que ser pioneiro nessa questão da acessibilidade nas redes sociais. E pioneiro em vários sentidos, não apenas na questão de divulgação científica, mas também na acessibilidade de redes no geral, assim, quando a gente fala de empresas, instituições, grupos, porque hoje é uma coisa muito falha nas pequenas, médias e grandes empresas que se utilizam das redes sociais para divulgarem suas marcas, divulgarem seus projetos, é a questão da acessibilidade. Pouquíssimas fazem a hashtag para cego ver, pouquíssimas se utilizam de Libras em seus vídeos, pouquíssimas fazem audiodescrição de algum vídeo, enfim. E é importante, porque hoje, por mais que a tecnologia ela esteja muito avançada na questão da acessibilidade, é, ela ainda não faz uma descrição de uma imagem, uma descrição de um vídeo, né? Isso teria que ser inteligência artificial, porque cada imagem, cada vídeo, ele é único. Ele mostra uma certa cena, uma certa pessoa de um jeito. Então, não tem como a tecnologia hoje fazer essa descrição para o deficiente visual, né? Quando é uma imagem, vídeo isso não acontece, mas quando é uma imagem, existe um algoritmo, principalmente no Instagram e no Facebook, que faz uma descrição, mas é extremamente superficial. Tem uma imagem lá, por exemplo, a Júlia na Serra do Cipó com a montanha de fundo, e aí o algoritmo vai chegar e falar: na imagem tem uma pessoa de óculos, com paisagem e céu azul. Algo extremamente
superficial, né, como eu falei. Não dá para a gente ter uma noção real do que tem naquela imagem. Então a hashtag para cego ver ela é importante para isso. É importante para a gente ter essa questão do entretenimento, né, da gente estar navegando ali no Instagram, quer ver a foto de algum amigo, quer saber como é que é a foto. É importante para alguma empresa, alguma marca também aproximar essas pessoas, né? Porque hoje as empresas elas se atentaram para isso até hoje, né? Estamos em 2022 e até hoje eles perceberam que o público consumidor que tem deficiência visual é muito grande. No Brasil, 15, 20% da população tem algum tipo de deficiência visual. Tá certo que muitos são miopia, enfim, mas tem milhões de pessoas totalmente cegas e que consomem, né? Que consomem muito. Eu mesmo, eu sou um capitalista safado daqueles, consumista mesmo, né? Então, quando eu vou entrar no Instagram de alguma empresa e tal, eu quero saber o que tem na imagem, eu quero saber o que ela está vendendo, né? Muitas empresas colocam lá a imagem e não colocam nem a legenda, não é nem a hashtag para ser governo, não coloca nem a legenda, falando assim, quem tiver interesse em comprar esse telefone, me chama no direct. Não, nem isso. Só joga a imagem lá e pronto, né? Então, tem uma importância muito grande a hashtag. E ela é extremamente simples de ser feita. Você não precisa ser nenhum especialista, não precisa fazer nenhum curso. Né? É apenas observar a imagem, pegar os pontos que são relevantes, né, de se descrever, pontos que você pensa assim, isso a pessoa precisa saber, porque isso é importante. Se não falar, vai fazer falta essa informação. E colocar lá. Não existe nenhuma técnica muito elaborada, enfim. Você pegar uma imagem, por exemplo, de uma pessoa e falar assim, a Júlia tá, eu não sei como é que a Júlia é, mas vou fazer uma suposição aqui. Na foto, uma mulher branca, de cabelos longos e pretos, olhos pretos, está sorrindo para a câmera. No fundo, uma paisagem de montanha com belas árvores, pássaros nas árvores, o dia está de dia, o céu está azul, está fazendo sol, tem algumas nuvens brancas. Pô, olha a diferença de uma simples descrição para o que o algoritmo dessas redes oferece, né? Então, eu acho que o Ícaro e a Letícia vão aprofundar mais um pouquinho, mas é basicamente pegar sempre a imagem central de uma pessoa, caso, né, seja de uma pessoa, descrever a pessoa, não extremamente detalhado, mas falar essas características principais da parte física da pessoa, né? E descrever a paisagem no fundo, né? Ou então a pessoa está uma pessoa negra de cabelo black power, a pessoa está usando uma blusa xadrez, ela está sentada em seu escritório, do lado esquerdo dela tem um computador, atrás tem uma estante cheia de livros, sabe? É uma coisa extremamente simples de ser feito. Agora, quando não tiver uma figura central na imagem, quando for, por exemplo, apenas uma foto de paisagem, sempre começar descrevendo da esquerda para a direita. Ou quando for um texto, alguma coisa, sempre da esquerda para a direita. Do lado esquerdo da tela, nós vemos o mar, mais para o centro a orla, e do lado direito vários prédios com restaurantes, enfim, sabe? Sempre dessa forma. É muito importante o PB ter essa consciência, né, de que existem pessoas cegas que consomem conteúdo. Eu acho que é um papel muito importante tornar acessível. Eu fiquei cego com 15 anos de idade, eu estava no 8º ano do ensino fundamental 2, e os meus professores não tinham o mínimo preparo para me ensinarem um conteúdo, me ensinarem a matéria. Davam aulas na sala com slide, liam um texto, ou então falava para a galera ler e esqueciam que a gente existia. E não foi só comigo, isso aconteceu com várias pessoas que eu conheço que não enxergam. Acontece hoje com várias pessoas, ainda mais. Isso em 2010, na minha época, 2009, 2010, 2011. Hoje,
eu imagino que seja pior. O professor está com o computador, com o celular, manda o print da tela de uma foto para os alunos por grupo de WhatsApp ou pelo Drive e pronto, se vira, galera. Faz aí alguma atividade, sabe? Caga, esquece que tem um aluno ali que não consegue, que o celular não oferece uma condição plena para que ele consiga desempenhar aquela atividade, né? Então, é muito importante que o PB ele se preocupe inicialmente, né? Eu acho que a gente também não pode querer dar um passo meio capé, né? Querer fazer tudo de uma vez. Se preocupe inicialmente com a acessibilidade das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, né? Se preocupe com essa acessibilidade e, posteriormente, com a produção dos materiais. Eu não sei se a galera que produz material se produz apenas texto ou se costuma anexar alguma imagem, né, para representar aquele texto. Então, assim, é muito importante essa questão da acessibilidade para as pessoas que não enxergam. Não é, claro, a mesma coisa de estar vendo, mas ajuda bastante. É uma coisa que é preponderante para que a pessoa ela consiga compreender aquilo ali que ela está ouvindo, ou aquilo ali que estão tentando falar para ela. É isso. Então, dando continuidade ao que o Gustavo falou e trazer um pouco do seu relato, trazer um pouco dessa importância, cabe aqui a gente, da equipe de acessibilidade, a gente promover um breve, vamos dizer assim, né, explicação de como a gente faz uma descrição de alguma imagem. Como o Gustavo disse, é algo simples de ser feito, mas é muito importante também. É muito importante que seja feito de forma organizada, dependendo do contexto da situação, sucinta também, para que possa ser feito da melhor forma possível. Então, qual que seria a forma geral? Primeiro, a gente fala o formato juntamente com o sujeito que pratica aquela ação, a paisagem, um contexto daquela imagem e a ação. Como assim? Quando a gente fala de formato, a gente vai falar se é uma foto, uma ilustração, uma arte, um GIF, alguma coisa específica. Então, é importante para a pessoa estar situada, por exemplo, se for um GIF, que seja dito um GIF, tananã, tananã, tananã. Logo após isso, a gente vem com o sujeito, que é o personagem mesmo, aquela pessoa que é a figura principal da imagem. Quem que é esse personagem principal? Se é uma pessoa, um cachorro, um objeto, então mesmo um texto. E logo após isso, a gente vem com outras questões, que seriam justamente com a contextualização da cena da imagem. Onde que ela acontece, por exemplo, ela acontece ao fundo com uma montanha. Isso é uma descrição de uma paisagem. Logo, lógico que, dependendo das situações, a gente não precisa colocar a localização específica do local, mas é bom a gente fazer essa contextualização de como que a paisagem está sendo colocada. E depois a ação que ocorre mesmo, né? Para descrever qual a ação que determinada situação precisa ali, né, no momento. Essa ação faz o que? A pessoa, o sujeito dessa ação faz o que? Como ela está? E sempre não, né? Mas é muito importante que esses verbos a serem utilizados na descrição de imagens estejam no presente, para a gente não ficar com gerundismo, nem esses vícios de linguagem que possa atrapalhar um pouco a descrição da imagem. De forma geral, a gente tem alguns pontos muito importantes para essa descrição. É importante que seja descrito as cores, que seja evidenciado os pontos mais importantes, de forma geral, da imagem, usar os verbos no presente, evitando gerúndio, evitar muitos adjetivos, principalmente adjetivos que vão direcionar a compreensão de alguém sobre tal coisa. Espera aí, só um minutinho, gente. Ai, eu queria que o microfone tivesse ligado, que ódio. Gente, Eu também queria.
quarto. Só voltando aqui, a questão, por exemplo, de evitar adjetivos como direcionar a compreensão sobre determinada coisa. Por exemplo, é uma bela pessoa. O belo é muito subjetivo. Então, evitar subjetividade nesse sentido. Evitar o uso de adjetivos que vão direcionar a visão de alguém para alguma determinada situação. Para descrever os GIFs, vídeos, figurinhas é interessante. Ter o cuidado com a pontuação, porque quando vai utilizar algum leitor de tela, se não tiver a pontuação adequada, pode atrapalhar e muito nessa leitura. E usar ou o texto alternativo ou o para cego ver. O que seria isso? O para cego ver a gente colocaria na descrição, na legenda da imagem. Deixa eu só ver aqui. Na legenda da imagem, que seria aqui, onde que eu estou apontando com o mouse, é a hashtag para cego ver. E como, por exemplo, no Instagram, existe o texto alternativo, que é um recurso que o próprio Instagram coloca, o Twitter eu sei que também coloca, para você ter o texto alternativo. Não vai aparecer o texto alternativo na legenda, mas tem essa possibilidade da pessoa ter esse texto alternativo. Oi, Ícaro. Ícaro. A Gabi tem uma pergunta. Aí você quer que faça agora? Você prefere que faça agora ou no final? Você que sabe, eu acho que pode ser agora. Beleza. Naquela parte dos adjetivos, você falou que não é bom colocar adjetivos que são uma visão muito subjetiva, né? Beleza, mas, por exemplo, e se for um adjetivo que faz parte, não é que faz parte da característica, mas, por exemplo, às vezes vou descrever uma determinada coisa pensando na biologia, né? Aplicando para biologia. Às vezes eu vou descrever alguma coisa e aí eu quero falar que aquela coisa é muito grande ou que ela é muito... Enfim, tipo, eu vou precisar usar alguns adjetivos. Aí, nesse sentido, é tranquilo ou é melhor tentar usar uma outra forma? Nesse sentido, é tranquilo. O adjetivo, quando eu trago, é nessa ideia de trazer a subjetividade. Por exemplo, belo, bonito, feio. Nesse sentido. Mas, por exemplo, se for grande, essas coisas assim, eu acho que é super tranquilo. Mas a questão é para você não promover uma subjetividade de determinada descrição. Entendi. Tipo assim, para eu não falar assim, olha, é bonito, e aí a pessoa aceitar isso, né? Meio que eu falar, Exatamente. Na minha opinião, é a correta. Entendi. Valeu. Eu também tenho uma pergunta sobre uma coisa que você falou. A respeito da pontuação, eu não conheço a ferramenta de leitura. Ela reconhece todos os tipos de pontos, vírgulas, ponto final, interrogação, exclamação, ou teria que trabalhar mais em cima do ponto final mesmo? Olha, isso eu vou pedir ajuda para o Gustavo, porque eu uso, por exemplo, o leitor de texto de PDF no Windows Explorer quando eu estou com preguiça de ler. E ele respeita a pontuação normal, mas não precisa sempre ficar no ponto final, que dá uma pausa um pouco mais longa. Você pode confirmar isso, Gustavo? Exatamente. Ele respeita as pontuações, quando tem uma vírgula ele faz aquela pausazinha, como se estivesse lendo mesmo. Interrogação no final da frase, dá aquela entonaçãozinha também, né, de pergunta. Respeita, sim. É bem tranquilo. Badari também quer comentar, perguntar? Eu tenho uma dúvida também. Alguns textos a gente vê na internet que eles usam a hashtag para cego ver e para todos verem. Qual a diferença entre elas? Não faço ideia. Acaba que as duas têm o mesmo objetivo. Sim. Posso falar que eu já ouvi, né? Não sei se isso é sustentado na literatura. Mas eu já vi uma discussão no sentido de ser um pouco problemático a frase para cego ver, né? Tipo assim, como se você né, que né, vê realmente, né, que enxerga, você colocasse a sua visão e tivesse fazendo um grande favor, tipo, pro cego ali, né? E aí, na verdade, isso é uma questão de acessibilidade para que isso seja apenas acessível, entendeu? Não é tipo assim, estou fazendo aqui por obrigação. Eu tô querendo que todos tenham acesso a isso. Então, aí teve uma mudança, né? Desse para todos verem. Isso é, inclusive... Só que assim, tem gente que também não concorda, porque é mais popular o para cego ver, né?
E aí é uma discussão que a gente pode pensar também, né? Se a gente adotaria o para todos verem ou para cego ver. Eu estava vendo também outro dia discutindo sobre as pessoas que têm baixa visão, os 3 nomes, né? Cego, baixa visão e deficiente visual. Então, quem tem baixa visão, por exemplo, tem uma menina que ela tem uma página que chama Lendo com Lupa. Ela se considera cega, ela fala cega, mas eu consigo ler. Então, ela consegue, se ela ampliar muito, alguma coisa. Então, literalmente, ela lê com lupa. Então, pelo menos no caso dela, ela falou que é para incluir também o caso dela. Vamos dizer assim. Então, acho que é muita discussão por trás disso mesmo. Acho que vale a pena depois dar uma olhadinha, gente, na origem. Ah, entendi. Obrigada, gente. Mais alguma pergunta, gente? Quando a gente já tem mais uma. Quando a gente for descrever o texto, porque assim, às vezes o texto está disposto de uma forma muito diferente na imagem, por exemplo, tem curvatura, às vezes o texto vai estar na vertical. Eu fiquei na dúvida, como que a gente descreve? A gente fala assim, o texto está na vertical do lado esquerdo da imagem, na vertical está escrito isso, isso, isso. É isso? Ah, tá. É nesse sentido mesmo. Também ver se a relevância de descrever, por exemplo, que o texto está na vertical, existe uma certa relevância para a gente ver. Então, tem que verificar de acordo de situação para situação. Acaba que é situação para situação mesmo. Vou dar uma continuidade que eu acho que vai até ajudar um pouco a pensar um pouco nisso. É pensar como a gente deve saber se a gente deve descrever determinada imagem ou não. Se ela vai transmitir alguma informação, é preciso descrever. Uma vez que vai auxiliar a compreender o conteúdo, o objeto, aquilo que está dizendo a respeito. Quando que não precisa descrever? Quando que não é necessário, né? Se a imagem é meramente decorativa e não vai trazer nenhum conteúdo relevante. Por exemplo, você está num site de um blog, aí vem aqueles anúncios no meio. Não preciso descrever um anúncio. Então, é mais nesse sentido de qual que vai ser a relevância, né? Ou então algum detalhe muito específico de alguma arte. Por exemplo, eu vou descrever o slide, né? Eu vou falar o texto, vou falar todas as ações, mas eu vou falar que nesse cantinho aqui tem uma folha que está meia aparecendo, metade cortada. Então, não é relevante eu dizer. Ou então falar do cogumelo que está no canto superior direito. Porque são coisas muito específicas que é uma questão mais de um detalhe muito específico que não cabe fazer esse detalhamento numa descrição de alguma imagem, porque vai ficar algo, vamos dizer assim, um pouco cansativo. Então, de forma geral, a gente pode resumir em: devo descrever se a imagem vai trazer relevância, conteúdo e vai auxiliar a compreender. Gráficos, precisa descrever, mapas a gente descreve, assim, tudo de acordo com determinado contexto, assim. E não vai precisar descrever quando são coisas muito decorativas. A gente pode, nesse sentido, descrever alguma imagem, descrever algo, a gente tomar determinadas escolhas que a gente acredita que não tem muita necessidade. Aspectos muito detalhistas, assim, são algo do tipo. Eu trouxe aqui também, por exemplo, como que a gente pode colocar isso no Instagram, que a gente tem a legenda na hora de escrever a legenda, a gente pode colocar as tags, as hashtags, que é interessante para descrever a imagem no fim da legenda, assim, como é que vai se organizar, é melhor para carrossel, é interessante. E, por exemplo, para imagens únicas, que é interessante também, a gente tem no próprio Instagram, a gente tem a opção de configurações avançadas, logo após onde vem as redes sociais. Aí a gente vai ter lá embaixo, nas configurações avançadas, a parte de acessibilidade, escrever texto alternativo. E nesse momento vai descrever as imagens. É bem simples, no Twitter também tem como, depois eu posso até mostrar, mas são coisas bem, bem simples mesmo,
que as próprias plataformas estão se adequando nesse sentido. E agora é com a Letícia. Aí, agora, tem essa imagem e só que agora, essa imagem eu já coloquei dois. Já Tá agarrando pra vocês um pouquinho? Tá travando. travando. Um pouco. Ah, é minha internet, Júlia. Eu acho maravilhoso que toda vez que a gente fala que tá travando, quando a pessoa vai falar que é a internet, para Mas de travar. volta, né? Parece volta. Não, E aí depois volta a travar de novo. não, tá tranquilo. Tenta falar aí, vamos ver se tá travando demais. Tenta desligar a câmera também. Não sei se. Não é que ele nunca te vê. Mas só. Tenta desligar a câmera aí pra ver se tá funcionando. Eu desliguei. Ah, tá. Então agora fala pra gente te ouvir. Vamos ver se. Eu acho que ainda tá meio travando, não sei. É porque a minha também é um lixo, então eu não sei nem avaliar quando a dos outros tá travando ou se é a minha. A minha. Tá travando também. Tá bem robótica. Tenta Uma coisa que pode ajudar, talvez, é desligar a câmera, porque aí pesa, puxa menos a internet. Ela desligou aqui. Ou você vai pro próximo. Oi? É que aí deve ter travado. Ela deve ter desligado agora, então, porque tava ligada. Talvez tentar ir próximo do molde e se não der, você troca de casa. Calma aí, eu vou sentar. Eu vou sentar. Tá. Ah, mas o computador não se desliga da tomada. Não, relaxa, eu vou sentar no meio do chão, vai dar tudo certo, peraí. Então tá bom. Acho que deu certo. Tô ouvindo agora. Só porque eu abri a porta? Olha, faz sentido. É incrível, olha beleza. Olha a física. Mas ainda vou sentar aqui do lado da gaiola do meu passarinho. Tá mais perto. Ok, pronto. Dá pra me ouvir? Aham. Acho que Beleza. tá tranquilo. Tá, então, agora a gente vai ver esses dois exemplos de descrição dessa imagem. Agora que nesse rolê de travar e não travar, acho que deu para ver bem o que é a imagem. Uhum. E aí eu vou pôr os dois exemplos. Ícaro, pode passar para o próximo? Ok, eu vou descrever e aí vocês me dizem qual seria o melhor exemplo. Não estou falando que um deles está perfeito. Eu mesma fiz o slide, eu reparei que tem um erro no que está correto, vamos chamar assim. Mas um deles está mais errado. No exemplo 1, a gente tem assim. Na fotografia, vemos um pôr do sol em uma praia vazia. O céu está azul e laranja e o sol brilha na parte esquerda da foto, logo acima do mar e da areia da praia. No exemplo 2, na imagem, vemos um belo pôr do sol. O sol está brilhando e deixando tudo numa linda cor laranja. Vê-se um mar calmo e sem pessoas. Tô vendo já que a galera já pegou rápido umas coisas erradas. Alguém com o microfone quer falar o que tá errado? Os adjetivos. O Ícaro foi assim, tão bom explicar essa parte que eu vi ali, opa, tem belo, tem linda, tem um vê-se, assim, uma rebuscação Exato. que já deixou meio complicado, assim. É bom que vocês já pegaram de cara, então os erros que, tipo assim, são crassos. No caso, o belo, aí tem linda. Quem sou eu para falar que a cor laranja é linda? Tem gente que odeia laranja. E os vícios de linguagem. No gerúndio, brilhando, deixando. Isso torna o texto, inclusive, chato de se ler. Então, para estar descrevendo, é melhor vocês usarem... tentarem usar frases mais curtas e não colocar um parágrafo inteiro com um ponto final apenas. Frases curtas que explicam uma parte da foto, depois a outra. Nesse caso, era só um cenário. E, como disse o Ícaro, descrever da esquerda para a direita, que foi o que eu reparei que eu esqueci em ambos. E, por exemplo, no exemplo 2, fala na imagem. No exemplo 1 já fala que é uma fotografia.
para a pessoa entender se é um desenho, se é uma foto, se é um GIF. Isso também é importante. Pode passar aí, Ícaro? Agora é a vez de vocês tentarem com posts do próprio potencial biótico. Se vocês quiserem ir no Instagram, esses 2 posts, quais seres vivos são bioluminescentes e como tirar o seu título de eleitor, pode ajudar o meio ambiente, para olharem eles mais de perto. Mas eu quero que se vocês escrevam ou falem comigo, assim, de cara, como vocês descreveriam isso num Pra Cego Ver, já que vocês vão ter que fazer isso na prática, principalmente o time de mídia. Nossa, essa primeira imagem aí, misericórdia para escrever uma descrição. Os Isso que bichos eu pensei. Todas as reclamações vão para a Júlia escolheu os posts. Gente, uai, você acha que eu ia escolher um fácil? Eu ia escolher um com uma imagem só? E outra coisa, achei que vocês iam achar ruim do carrossel. Eu falei assim, não, a imagem única é mais fácil. Ai, ai. Eu queria dizer que eu coloquei animaizinhos fofinhos e a Júlia falou, não, eu quero posts difíceis. Gente, ela botou foto tipo de bicho sabe, fofinho. Eu falei assim, não, tem que ser realidade, tem que ser o PB na raça. Não, descrever então a culpa esse é da dia chefe de de meu lado vocês. aí, eu não sei nem por onde começar. Cadê o Matheus que fez o post? É Vamos pela colocar aí. esquerda. Nossa, gente, Gente, não fui eu que fiz esse trem. Ai, pela Ana, arrependida. Isso é você, Ana. Foi, Pode começar aí. um cogumelo que parece um alface, eu ia começar assim. Só que o problema é que aí tem que escrever o alface, né? Um alface. Porque não. assim, eu não sei, eu tenho que descrever o bicho e assim. Não sei. Me perdi. Eu acho Peraí. que começaria descrevendo da esquerda para a direita, né? Descrevendo, falando qual animal é, como ele é, características gerais, e dizendo, tipo, a cor dele. É uma boa. Mas assim, muito bom. Tudo na fala. A gente quer aqui no chat, viu? E, Eu quero ver no chat. E, gente, chat. não precisa ter vergonha, não. A Júlia vai falar que tá errado só no grupo de inclusão. Eu vou meter pau em você. Não, parece como se eu soubesse, né? Não, a gente tá aqui pra aprender. Eu mesmo não sei tudo sobre isso também, não. Olha lá, o Ícaro já colocou pontos importantes. Nossa, gente, mas eu tô pensando aqui como escrever. Porque assim, começa da esquerda para a direita. Então, eu colocaria o título da montagem. Quais os seres vivos são bioluminescentes? A Thalita já fez um bom ponto, é uma montagem. Ô, gente, eu vou fazer um comentário aqui. Eu não tô falando nada contra você, tá, Ana? Porque esse é um post de uma página. É assim, não. Mas eu fico imaginando se a gente fizesse descrição dos posts antigos do PB, gente, que tem tanta coisa, mas a gente vai, assim, adotar a postura minimalista na raça, entendeu? Só uma coisa que eu acho que é interessante pensar também é, por exemplo, da esquerda para a direita, acima para baixo, mas eu acho que é interessante ir pelos pontos principais primeiro. Quais que são os pontos principais da imagem? O título. Isso daí é um ponto principal da imagem. Depois, se for querer seguir uma ordem, não precisa falar, olha, água viva, laranja está à esquerda, no canto superior esquerdo da imagem. Não precisa, porque a gente está dando muitos detalhes que são complicados. Pode já falar, por exemplo, água viva na coloração laranja, um cogumelo, aí o nome dele aí, que eu não sei falar isso daí. Coloração, esse é um ponto muito importante que o Ícaro falou. Foi mal. Não, tranquilo, só porque, tipo assim, ver o que é importante. Nesse caso, a água viva estar na esquerda, o peixe pescador estar na direita, isso não vai atrapalhar a pessoa que está vendo o post, entendeu? Se elas estivessem de lugares trocados, faria diferença? Não faria. Então, vamos escrever o que tem. Esse pensamento crítico mesmo do post, né? Tipo, se faz diferença aquele peixe tá ali ou não. Se fosse um fluxograma com imagens, por exemplo, um mapa conceitual, que você um mapa mental, que você usa elementos visuais, aí eu acho que seria extremamente relevante a ordem, mas essa realmente não tem necessidade, então é só descrever os bichos, né? Bichos e cogumelo. E por exemplo, gente, eu não...
eu não precisaria colocar os detalhes sórdidos da descrição das imagens, que eu não sei nem descrever esse peixe aí que tá. Esse peixe vermelho, por exemplo. É um peixe arredondado, ovoide, com um tupetinho, sei lá, um filete na frente. Eu acho que sim, desse peixe é interessante falar desse trem aí que tem na cabeça. Só que eu não sei o que é isso também. Eu não sei como que chama. Aí é só falar assim, o nome do peixe e a cor, por exemplo. Vocês podem falar formato, cor e sobre essa antena, eu também não sei. Aí Talvez teria a que gente ser uma pode falar, tipo, pesquisa. aí teria que ser na hora da pesquisa mesmo, tipo, uma estrutura, fulaninha de tal, porque tem um nome, né? Sim. Mas mesmo Gente, assim, será eu que a acho pessoa vai saber o nome da estrutura? Tipo assim, eu acho que você ainda vai ter que falar como a estrutura é, sei lá. Então talvez uma estrutura semelhante a um fio. Ai, velho, é muito difícil. Gente, eu acho que seria legal cada um escrever a sua rapidinho, só pra gente mandar e ter alguns exemplos. Vamos fazer esse do post de uma página, que é mais rápido, e manda aqui no chat, tipo assim, escreve tudo que você falaria e manda aqui. Porque senão um vai influenciar no outro e a gente não consegue mandar esses exemplos pra Letícia e a Ju julgarem, sabe? A Ju julgar Eu tô mesmo, só pra ela tem que corrigir. participar. Tô só pra participar, eu não sei nada de processo ver, hein? Mas aí a gente tem que te zoar, Júlia. É verdade, né? A função de vocês é essa. Tá, então vamos. Não vou falar ficar em silêncio, porque eu não gosto disso, né? Preciso falar dele. Mas, tipo, pra realmente vocês enviarem aí no chat. E a versão final vai direto pro push, aquela sem pressão. Uau, tem uma primeira tentativa aí, Letícia. Putz, é pra eu julgar? Ué. Tu é a inclusiva aqui. É aquela coisa, você sempre pode ler e aí ninguém olha mais pro post e tenta imaginar o post também. Véi, eu falei com eles pra fazerem isso, tá? Eu falei com eles, gente, vai mandar todo mundo pegar uma venda lá na casa deles e um vai fazer a descrição e o outro vai ter que ver como é que ele imaginou. Um Gartic, assim. Mas foi vetado. Eles me odeiam. Júlia, eu quero ver a sua tentativa. Aqui eu tô aqui, ó, gravando a reunião. Ai, gente, eu tô pelo celular, toda hora que eu escrevo e vou voltar para a imagem, meu texto some. Que desastre. Que ódio, qualquer coisa, se você quiser mandar no WhatsApp, eu envio aqui.
Pessoas que vão ver esse vídeo gravado também façam a sua e enviem direto no privado dos meninos da inclusão. Só para quebrar o silêncio mesmo, gente. É que eu lembrei que vão ter pessoas que vão ver um pouquinho depois. Ó, eu fiz a minha aí. Ô, Júlia, você acabou de mandar com um bundão verde, não é impressão minha, bicho? Eu acho que é a melhor descrição, entendeu? Eu só desisti que eu tinha no vagalume. Ou, sabe o que eu acho que seria interessante? A gente guardar essas respostas só pra. Eu sei que vocês vão falar agora, pra gente também trabalhar, talvez depois, as principais dúvidas, né? Que se tem. Copia todas aí, joga no Fica documento. salvo, não? Quando grava, tá gravando ou não? Não tô gravando pelo Não é Meets. pelo Meets, não. Mas eu vou. Ah, É só porque a gente tá pensando depois em fazer um checklist, né, pra vocês, tipo, de como fazer essas procedimentos. Gente, vamos mais uns 2 minutos no máximo, né? Já são quase 8 horas. Pra vocês enviarem aí. Um minutinho, tô tentando aqui, tá difícil. Só ver eu correndo para pagar todos os. Pra cego ver que eu já fiz no PV. Ah, é real, né, Ana? Eu fazia dos Reels, né? Só dos alguns últimos que eu não fiz, mas. Vou voltar. Letícia, se você quiser. Não só Letícia, né? Que também, se você quiser ir comentando sobre os que enviaram, não sei. Vai parecer que eu tô julgando a galera. Sobre. Eu posso julgar sem nomes. Julga sem nome. Gente, eu vou só fazer alguns comentários. Pode falar. A gente tá entre amigos, pode falar os nomes. Eu quero nome. Então, gente, alguns pontos que eu tô achando relevante, vou até compartilhar aqui eu tô numa guia do Docs, que eu acho que fica interessante para vocês verem. Deixa eu só colocar tudo na mesma fonte. Peraí. Olha, algumas questões que eu acho que é relevante a pontuar, né? Por exemplo, é uma imagem de um post que possui um título em forma de pergunta. Quais são os seres vivos bioluminescentes? Coisas que eu acho que a gente pode pensar. Olha, a gente pode tirar alguns excessos. É uma imagem, se a gente está no Instagram, já é de um post, possui título, não precisa falar que é um título, em forma de pergunta. O título já está na pergunta, e não precisa dizer que seria uma pergunta, é algo um tanto quanto redundante. Aí a gente poderia deixar, por exemplo, imagem com o título quais seres vivos são bioluminescentes? Isso eu acho que já é um ponto relevante para pensar, que eu acho que ajuda a ficar mais objetivo. Ou então, por exemplo, aqui, na parte superior do post de página única está o título da imagem. Alguns pontos não necessariamente precisam ficar ressaltando sempre. Por exemplo, do post de página única, ter cuidado com a pontuação. Eu não lembro quem, mas tinha faltado a interrogação, que vai dar um sentido diferente na frase. Então, eu acho que são algumas coisas que são interessantes de se pensar. Em relação à descrição dos animais, eu acho que todo mundo está indo num sentido tranquilo. Eu acho que mais preocupado, a gente tem que ficar mais preocupado em passar informação do que seguir, por exemplo, aquele modelo corretinho. Lógico, o modelo está ali para ajudar, mas eu acho que a gente seguir o que a imagem quer dizer, algo nesse sentido, é muito mais interessante. Deu para entender um pouco? Eu amei as ponderações. Eu concordo com o que o Ícaro falou, e eu tenho um outro ponto, que na verdade esse é positivo. Essa pessoa aqui falou, no fim, todos os animais apresentam brilho em alguma parte de seu corpo, que é a bioluminescência. Eu achei importante essa explicação, porque como a gente está passando informação,
Isso já dá uma informação a mais no post de quais seres vivos são bioluminescentes. Aí, por que colocamos esses seres? Porque todos eles têm uma parte do corpo que é a bioluminescência. Ficou direto, simples, mas explicou já qual que é o objetivo do post inteiro. Eu acho importante pensar nisso também, lembrar dos objetivos para qual fazemos o post. Uma coisa que aquela discussão que a gente estava tendo sobre como falar de tal estrutura que tem a luzinha na ponta. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu coloquei, né? Eu coloquei essa frase, já me entregando. Quando eu coloquei essa frase, estou pensando assim, cara, a pessoa que está vendo aquilo ali, tipo assim, mesmo a pessoa que está enxergando aquela imagem, ela não vai saber o nome daquela estrutura. Temos quantos biólogos aqui que não sabem o nome? Eu também não sei. Então, assim, falar que tem uma parte do corpo brilhando já tá ok, sabe? Porque talvez a pessoa possa procurar a imagem para ela ser descrita de outra forma, por exemplo, no Google. Não sei se tem outras ferramentas. Uma coisa que eu acho que é interessante também pontuar é que a gente não está falando aqui, por exemplo, que o peixe pescador é a figura central da imagem. Se fosse um post específico sobre o peixe pescador, seria muito relevante trazer esse detalhamento. Mas igual, por exemplo, a descrição que veio água viva, dinoflagelados e tal, e depois coloca, todos apresentam alguma parte do seu corpo com bioluminescência, isso já faz ser mais objetivo, já traz o sentido que quer trazer, e além do mais, auxilia mais para compreender, né? Eu acho que a descrição das imagens vem muito também para, não só para todo mundo conseguir visualizar ali aquela determinada figura, determinada imagem, mas é também para facilitar a compreensão, porque, igual, por exemplo, eu não tenho nenhuma deficiência visual, mas eu utilizo de recursos de descrição, de leitura de textos, de leitura de imagens, porque facilita. Eu vou passar alguma coisa bem rápida, é algo bem aleatório, porque eu estava no Twitter e eu estava olhando, a Déia Freitas do podcast Não Inviabilize, ela faz a descrição de textos no Twitter. E ela, por exemplo, ela coloca um print de um e-mail e olha a descrição que ela faz. Aqui vem o alt de alternativo, print do título. Descobri que o boy era nazista depois que já estava trancada dentro da casa. Então, a descrição foi bem sucinta. Ela não precisou ficar citando, por exemplo, para Andréia Freitas, sinal de maior. Ela foi bem direta nesse sentido, da descrição de imagem, que era um print, deu o modelo, e fez a descrição bem breve, que era basicamente um texto. Então, são coisas que a gente vai ver que não tinha relevância, por exemplo, falar que era para Andréia Freitas, lá em cima, por mais que esteja na imagem. Mas eu acho que deu para entender um pouco desse sentido, da gente também fazer esse julgamento daquilo que é importante, daquilo que é válido, sabe? Ícaro, comenta aqui, o Manuel perguntou. Essa descrição é apenas da imagem da capa do post? Não. Quer ver? Eu vou até voltar aqui, porque existem duas coisas. Quando a gente está em carrossel, é mais interessante fazer a hashtag para cego ver, porque fica mais fácil para a leitura das imagens. Quando é por exemplo, um post de único, é nas configurações avançadas. Aí vem a escrever o texto alternativo, porque é algo mais direto. Pode ser usado o para cego ver também para posts únicos, mas são questões de facilidade, sabe? Questões das pessoas como forem organizar. E como, por exemplo, se for um carrossel, aí fazer uma certa organização de forma organizada, para não ficar, por exemplo, vamos dizer, uma poluição visual na hora de escrever a legenda. Então, organiza. Às vezes não vai ter espaço, aí fala assim, continua nos comentários. Eu vou ver se eu encontro algum post que venha nesse sentido para mostrar. Ícaro, se vocês puderem mandar exemplos, ou até fazer um exemplo para a gente de cada um dos tipos que tem no Instagram, não só Ícaro, né? Ícaro, Letícia e Gustavo. Quando vocês forem mandar o material, se puder ter junto um exemplo de cada um dos, tipo assim, um post carrossel e um Reels, eu acho que ajudaria muito também.
Acho que eu tô sentindo que a dúvida do Manuel ainda persistiu. Tipo, tema geral, como é que é no caso do carrossel? Aí, você quer falar, Manuel, só elaborar a pergunta? Não, assim, deu para entender pelo que Carol falou, com base nas imagens em carrossel, para não ter essa poluição na hora de descrever, né? Porque se a gente fosse detalhar cada coisinha, iria ser um texto enorme, né? Para cada página do carrossel. Mas deu para entender que, no caso, quando é carrossel, iria ser mais uma descrição sobre como é que está organizado o post. Isso. Aí, por exemplo, esse eu peguei do Largato Vira Pupa, que é um instituto. E por exemplo, tem a descrição da imagem, que tem várias coisas. Tem a descrição da legenda. E, por exemplo, ela aqui contém texto alternativo. A Andrea usa muito essa função do Instagram para falar do texto alternativo. Então, nessa imagem tem um texto alternativo. Vou ver se eu encontro algum deixa eu ver se nesse tem, talvez. Deixa eu fazer uma coisa mais fácil. Quer ver? A gente pode ver, por exemplo, ir na hashtag mesmo para cego ver, que lá vai ter descrições mais adequadas. Por exemplo, esse post. É um post de coisa única, mas, por exemplo, numa bancada de cozinha, com parede, azulejos brancos e tal, aqui, até que mesmo a gente pode perceber que tem um certo detalhamento que talvez não seja tão interessante. Mas como faz, por exemplo, de um local para falar de design, essas coisas, é interessante trazer um pouco desse detalhamento. Deixa eu ver se... Esse daqui vem o para cego ver, pronunciamento, aí vem os outros vídeos, as outras partes que tem os vídeos. Então, vai variar muito de ponto para ponto, de post para post, de como é que cada post vai ser organizado. Aí, por exemplo, pode ser feito de uma forma mais simples, geral, de todos os textos. Então, vai variar muito. Acaba que é meio complicado ficar dando vários exemplos, porque é muito situação para situação. Eu acho que a gente deveria definir, tipo assim, como vai ser no PB. Eu lembro que o Gustavo tinha falado que ele preferia um para cego ver geral no carrossel do que o acesso por texto alternativo, né? Não lembro por que, Gustavo. É porque mesmo? Não sei se é o acesso da ferramenta que é difícil. Quando você faz a comunicação avançada, né, que coloca a descrição na imagem, é tranquilo de compreender. O carrossel, sinceramente, eu não lembro. Tem muito tempo que eu não vejo um carrossel com descrição do para cego ver. Então, para ser sincero, eu não sei falar se seria melhor a hashtag para cego ver na legenda completa ou se daria para fazer essa comunicação avançada em cada foto. Porque o carrossel tem como eu ir passando por o lado as imagens. Então, eu não sei se daria certo fazer uma descrição na própria imagem em cada uma delas, sabe? Teria que fazer na prática para ver como funcionaria. O fato de você não encontrar um carrossel que tem, já é um indício que a gente precisa estar aí para fazer esse negócio, né? Nossa, gravíssimo. O bom é que dá pra gente colocar na prática aí, e aí vocês avaliam pra gente. Sim. Porque... E assim, eu acho que talvez o texto alternativo seja uma melhor escolha por questão de praticidade também para a equipe de mídias que não está grande, né? Na verdade, está muito pequena, muito reduzida. Então, às vezes dá para colar algumas coisas do texto mesmo, porque o próprio texto não é lido, né? Tipo assim, mesmo o texto escrito ali na imagem, ele não é reconhecido. Então, o que está escrito na imagem a gente pode só copiar e colar, e aí a gente geralmente tem 1 ou 2 imagens por página que dá para descrever. O que a Ju tinha comentado é que antes do PB ter essa limpa, né, nessa última vez que a gente atualizou as coisas, é que a gente colocava 30 mil ícones, então ter que ler, ter que falar de cada um dos ícones
ia ser complicado. Deus me livre a poluição visual toda. Gente, vamos encaminhar para o final, porque já tem uma hora aí. O próximo é o trem do vídeo? Não sei, né? Letícia. Rapidinho, só comentar que eu acho que deu para o pessoal, pelo menos, ter uma certa noção de como é que é feito, que não é algo complicado de ser feito, e faz uma diferença muito grande. Porque, igual, por exemplo, lógico que num primeiro momento, esse post cheio das imagens é algo que pode assustar num primeiro momento. Mas, assim, na prática, acaba que vai ficar fácil de organizar os textos, vai ficar mais acessível a página, e é uma questão urgente que a gente tem que ter, né? Estava conversando com uma amiga minha, ela estava falando que, igual, por exemplo, isso aconteceu até numa turma minha. Eu fiz uma disciplina sobre inclusão e ela também estava fazendo, ela fez na UENG, eu fiz na UFMG, e são questões que, por exemplo, muitas vezes até os próprios professores não se atentam. Igual, por exemplo, minha professora de uma certa disciplina sobre inclusão da formação transversal passou um texto que era como se fosse um scanner, e tinha uma aluna com uma deficiência visual. Ela falou assim, olha, professora, não li o texto sobre acessibilidade porque o texto não era acessível. E o mesmo aconteceu também com essa amiga minha lá na UENG. Teve casos semelhantes dela falar que na aula dela sobre inclusão teve questões desse tipo, e muitas vezes até os próprios professores que estão nesse movimento não fazem. Então, eu acho que é muito relevante a gente trazer esse ponto. Eu acho que é uma forma da gente naturalizar algo que é importante a gente ter na sociedade, que é uma descrição de imagem, que é ter uma sociedade mais acessível, né, de forma geral. Então, eu acho que é algo que é simples para a gente fazer, algo que, num primeiro momento, pode parecer, sim, muito trabalho, mas eu acho que, por exemplo, 5 minutinhos no máximo que a pessoa gastar para descrever uma imagem que está ali, já é sucesso. 5 minutinhos que a pessoa que estiver fazendo o post pensar para escrever como é que vai fazer essa descrição de imagem, já é algo que vai ajudar e muito a gente avançar com o PB mais acessível, ter uma divulgação científica e ter conteúdos mais acessíveis na internet. Com certeza. Gente, eu tenho mais 2 perguntinhas rapidinho sobre o aplicativo de leitura. Seguinte, no site, por exemplo, que tem os textos, a gente teria que fazer uma narração lendo o texto, porque eu já vi sites que tem essa narração. Ou ele já lê direto o texto numa boa? Então, pode falar? Não, pode falar, Gustavo, pode falar, depois eu falo, que foi outra coisa que eu ia comentar. Não, ele já li. Ele é totalmente acessível. Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu vou gravar a tela do celular e vou fazer uma demonstração para vocês, mas ele já li, sim, não precisa não. Não, perfeito, porque pensando no site também, né? Tá. E o texto alternativo também, né? Tipo assim, quando você está usando o aplicativo, você clica no texto alternativo, por exemplo, ele já lê? Ou quando você está passando? Quando eu passo o dedo. Eu acho que a demonstração ia ser muito legal pra gente poder ver como é que funciona mesmo e assim ter uma noção maior, né, do que escrever, etc. É isso, gente. Obrigada. Eu vou fazer uma demonstração com o site, uma demonstração com um post do PB. Eu vou pegar o último post que vocês fizeram lá no Instagram e vou mostrar como é que é. Perfeito. Obrigada. Tamo junto. Só enquanto o Gustavo vai compartilhar, por exemplo, essas mudanças, a primeira parte de uma grande mudança, vamos dizer assim, na acessibilidade do PB, vai ser essa questão da descrição das imagens. Eu estava conversando com a Júlia, a gente enviou um e-mail que eles fizeram uma consultoria grátis de um site mesmo, que eles fizeram uma própria consultoria para falar um pouco sobre a acessibilidade de cada site. Existem locais que fazem isso, existem assessorias que fazem isso, e um dos primeiros momentos é esse. Existem várias outras coisas, vários pontos que são interessantes também, mas essa questão do leitor de tela já é um grande avanço. É lógico que ainda temos outros também, mas
São coisas que a gente viu que a gente meio que definiu por urgências, né? Querendo ou não, o carro-chefe do PB, eu acredito que são as redes sociais e o próprio blog. O blog já tem a facilidade de ser um texto, mas, por exemplo, a questão das descrições das imagens é algo que é necessário. O site será mudado em breve, em todos os sentidos. Tanto em estrutura quanto essa questão, né? Um trem tipo contraste, gente. Fazer uma versão de muito contraste é uma coisa que ajuda nas pessoas com baixa visão, por exemplo. Aí eu tô olhando como é que eu faço isso. A versão TI, Júlia. Vamos prosseguir aí? Tô preocupada um pouco com o tempo. Acho que o próximo era a questão... acho que não vai dar tempo de fazer uma atividade para eles escreverem. Então, eu acho que a gente vai ter que contar como que seria uma descrição, né? Para cego ver de um vídeo, por exemplo. A gente está só no âmbito das imagens, né? Aí, eu acho que, né, Letícia, esse vídeo seu, acho que não vai dar tempo de fazer, eles mesmos fazer e tentarem fazer. Eu tava pensando aqui que não ia dar tempo mesmo, não vai dar, mas para quem quiser tentar e mandar no grupo, a gente olha. Aqui é só um outro, perdão, se vocês estiverem ouvindo, isso é meu passarinho. Esse é um outro post meio parecido com aquele, só com um pouco mais de texto, e o da esquerda é o meu vídeo de 4 sinais em Libras para animais da África. Aí, esse é bom para treinar a questão de não encher de informações, porque é um vídeo e eu sei que a mão pesa para, tipo assim, nossa, eu quero explicar cada segundo que está acontecendo nesse vídeo. Mas não ajuda ninguém, explicar cada segundo nesse vídeo vai ficar confuso. Então, mandem como é que vocês acham que a gente pode ajudar lá no grupo. E acho que o último... Posso fazendo um favor, Icaro, só para eu ver o próximo? Que é basicamente isso, que além desse momento, a gente está a postos para dar suporte em futuras questões durante a confecção ou antes da confecção de posts que utilizarem o para cego ver ou o texto alternativo que nós escolhermos. Vocês podem mandar no grupo, você tem os nossos contatos. Claro que a gente não está 100% disponível todo o tempo, mas pode mandar para a gente que a gente dá uma ajudinha e tira outras dúvidas, porque vi que levantaram algumas e às vezes, tipo, nossa, esqueci, ou nossa, me deu uma dúvida agora que eu tô aqui tomando banho, aí vocês mandam pra gente. E fora isso, acho que o último slide é só as referências que a gente usou. Isso. Se vocês quiserem ver, tá, esses sites de como fazer descrição de imagem, por que e como você deve descrever, se também, tipo assim, tiver faltando alguma coisa no slide, vocês podem olhar em sites, né? A gente não fica triste. Mas foi isso. Espero ter dado uma ajudinha. E só acrescentar sobre essas referências, esse site ele é muito didático também para quem quiser procurar mais para entender essa descrição das imagens. Então, felizmente, agora a gente tem uma internet que tem informação para tudo quanto é lado. Então, não é algo difícil também. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, que a gente vai dar esse suporte, que é importante e necessário para a gente começar uma pequena, grande mudança, né? Eu amo que o Icaro é muito político, tipo, ele sempre tem um discurso bonito. Enfim, mas, gente, eu vou ser um pouco mais... Não vou ser ameaçadora, a palavra é ruim, mas um pouco mais enfática de que a próxima produção do Instagram, por exemplo, a proposta é que vocês já façam para cego ver. Júlia, que bom, né? Você não vai estar lá, tem um monte de demanda. Mas é isso, pra vocês tentarem fazer e já mandarem para a equipe de inclusão, assim. Por exemplo, Gabi, qual que é a próxima peça do Instagram sair? Tem que ver no cronograma, não sei. São 2 posts de uma página, acho que um post temático. Tem os outros também que a Ana fez, mas é do PBcast. A Ana já pode tentar fazer os do PBcast, talvez para facilitar. E o próximo, se você puder olhar depois, né? E para já entrar nesse fluxo, essa tentativa de descrição, né?
Acho que seria interessante, porque senão a gente fica aqui debatendo uma coisa tipo, é importante, e a gente não pensa assim na aplicação imediata, né? E na minha opinião tem que ser, a partir de agora, os textos, pelo menos a tentativa, né, de fazer isso e ir atrás de... E aproveitar aí que o povo tá à disposição de vocês, só no período trainee de estágio aí, só as primeiras peças, que depois não vão ficar não, né? Mas acho que é nesse sentido. Oi, Grace, pode tirar a apresentação aí? Vocês finalizaram? Letícia, Gustavo, Icaro, mais alguma coisa? Não, por mim aqui tá finalizado. Não, por mim, tranquilo. A não ser que alguém tenha dúvidas. Show. Alguém tem dúvida, gente? Vocês foram falando durante aí, mas vai que surgiu mais alguma. Tô satisfeita. Show. Eu notei aqui que o vídeo que o Gustavo vai mandar, o checklist, né? Que é um material para vocês usarem. Essa referência do Web para Todos. E também, o que a Alan tinha falado, gente? Falando para mandar os exemplos, né? Exemplo de... Exemplos bons, a gente não só usou os ruins. Tá, eu acho que isso pode estar no material que depois vai ser disponibilizado internamente, mas depois a gente pode até disponibilizar isso publicamente, né? Eu sei que já tem muito material aí do Pra Cego Ver, mas acho que uma coisa tão prática assim seria interessante, né? Mais voltado para a produção de conteúdo. E eu acho que também não só para produção de conteúdo, mas como a gente tem um foco assim de professores também, Isso. como é que o professor pode, por exemplo, ter uma descrição de alguma imagem em alguma aula, ou então em alguma avaliação, em alguma atividade. Com toda certeza. Com toda certeza mesmo. Vocês arrasaram, gente. Como é que aquela professora podia ter tido um texto sobre acessibilidade acessível, né? Né? Caramba, ela deve ter ficado. Uai, E uma coisa que eu acho que até só pontuando sobre isso, sempre vai acontecer coisas desse tipo, mas eu acho que é mais interessante a gente já ter esse primeiro movimento de fazer esse movimento. Igual, por exemplo, vai ter momentos que a gente vai fazer, talvez, um Pra Cego Ver que não seja bom, mas a gente já está fazendo pelo menos um pouco da nossa parte. Igual, por exemplo, a professora, ela ficou bem sem graça na hora, mas é aquela questão, né? Não deu certo e a pessoa comentou, a gente pode ir buscar e fazer um pouco além, a gente pode explicar melhor. Igual, por exemplo, essa professora disponibilizou o texto, sei lá, 30 minutos depois, que ela não tinha se antenado para esse ponto. Mas é nesse momento, e eu acho que vai ser tranquilo de fazer para os próximos posts, assim, depois a gente pode fazer meio que, talvez, não sei se o pessoal vai concordar, mas fazer um mutirão para cada um, sei lá, fica com 3 posts no Instagram, e depois só colocando, porque são coisas interessantes, mas isso é a gente pensar no algo futuro. O Nicolas perguntou que se tem algum lugar específico. Na hora de você subir a imagem, depois você, na verdade, você está anexando no Wix, né? Só contextualizando, que é onde a gente hospeda nosso site. Lá no próprio blog tem um lugar de colocar o alt texto. Pelo menos eu tinha visto há um tempo atrás isso no site, no meio do site. Eu lembro que eu até pesquisei essa questão para ver se eu conseguia colocar no blog. Lembro que na época não tinha. Eu vou tentar rever, que a gente já coloca nesse material que a gente vai enviar para vocês também, sabe? Que aí já fica contemplando o blog também, com prints e tudo. Se não tiver, vai ser um grande problema, e aí eu acho que a gente deveria ter a prática de colocar talvez na descrição da imagem, né? Embaixo mesmo dela. Manuel falou que viu, olha. Manuel e a Erika falou que tem. Pois é, eu lembro que um tempo atrás tinha, né? Então, sucesso. Aí eu posso tirar print, né? De lá, só pra ficar mais específico também, pra galera do blog ficar contemplada. E também pra futuros, né? Acrescentar no manual, a gente tem um manual de texto, colocar lá. E tem que ser atualizado, mas tudo bem. Não, eu e Nicolas atualizamos esse semestre. É? Minha filha, aqui não tem trabalho ruim, não. Agora do Instagram eu já não sei. Né? Do Instagram tem que ser atualizado. Pois não, tá antigaço. Mas é porque o Instagram muda cada mês. Sim. Mas tá bom, então. Então podemos finalizar? Finalizamos. Obrigada, equipe Inclusão. Arrasaram. Primeira ação dessa equipe, entendem?
Parabenizar. Foi lindo. E é isso aí, gente. E aí, mandem elogios mesmo pra essa equipe. Elas precisam aumentar a moral delas. Vai. Olha, cuidado pra não elogiar demais, viu? Ai, eu amo. A gente tem que elogiar no nível que é assim, eles vão querer fazer melhor, entendeu? Sacanagem. Pode mandar possibilidades também, mandar um japa, mandar alguma coisa assim. Agradecer com palavras. Aí, ô Thalita, você acostumou mal o povo, viu? Na moral. A gente manda foto. Eu dei o golpe e eu nem sabia que o golpe ia dar certo. Tá vendo? E dando. Mas então tá. Deixa eu Quem encerrar ajudar aqui a a gravação. chegar em 10 mil, sim, seguidores,